Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aos podcasts, os dois podcasts que eu vou falar agora, eu vou ministrar, mas esse mesmo eu vou falar para fazer parte do arcabouço, do conjunto dos podcasts, até para o irmão que quiser amanhã ministrar, usar, né? Acontece algum imprevisto, eu não posso e alguém possa ministrar essa palavra. Amém? Amém? Muito bem. Então vamos para a ministração ainda do dia primeiro. Falamos da primeira, de três, né? Estaremos já no sábado, estamos no sábado. A segunda ministração de no mínimo 2 horas, né? Essa ministração aqui no mínimo 2 horas. Muito bem. O tema da ministração é Aprenda a Viver no Monte Gerizim e nunca em Ebal. Como já falei para os irmãos, Monte Gerizim é o lugar que Deus deseja, não é lá, onde, lá em Samaria, lá na Cisjordânia, onde é hoje, onde eram os filisteus moravam, os jebuseus, na verdade a terra Gerizim vem dos jebuseus, aquela tribo que quando Deus promete para Moisés, para Abraão, para Moisés, para os patriarcas da terra prometida, e lá Josué invadiu, parte de Josué também invadiu Moisés, que expulsou aqueles povos, e eles ficavam aqui perto da cidade de Siquém. Eu vou explicar isso depois. Aprenda a viver. E o texto que eu coloquei, são textos enormes, eu não vou ler todos. Só vou ler um pedaço, botei aqui o 27, né? O 11, o 12 e o 13, né? Só para referência, mas eu vou ler lá muito mais. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, a tribo de Levi, para abençoar o povo. Simeão, Levi, Judá, Isacar, Benjamim, 6 tribos. 13. E este outro grupo estarão no monte Ebal, para amaldiçoar Rubi, Gad, Assis, Zebulon, Dan, Naphtali. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Acredito que o povo de Deus, em sua história, nunca teve tantas dúvidas em andar, em viver e servir, ou escolher o Senhor como a melhor decisão ou única decisão. Nunca a igreja teve tão dúvida. Eu falo igreja, eu não estou generalizando. Muitos que estão no nosso meio têm dúvida. É nítido, é notório, é visível, é perceptível. Se nós, seres humanos, percebemos, imagine Deus o que ele não percebe. Eu não sei, não sou onisciente, nem tenho pretensão, não sou Deus, sou humano igual você. Se nós já percebemos a nítida, alguns têm dúvida, grandes dúvidas. Se Deus para ele é a melhor escolha. O diabo, por meio do mundo e dos instrumentos do inferno em nosso meio, tem jogado essa semente de dúvida, de decisão, de posição, se Deus é a melhor escolha. Parece inimaginável, irracional, ilógico, em pleno anos de vida. E alguns eu tenho dito lá na igreja, você já caminhou tanto com Deus e agora você está pensando em desistir. Você está mais perto do que encontrar Senhor do que outra coisa. E agora você vai ter essa dúvida? Não era para ter essa dúvida. Mas tem. Eu estou dizendo que o diabo faz muito bem esse trabalho de dúvida. E claro, não vou entrar nos detalhes da ministração, eu vou falar. Parece que conseguiu jogar um espírito, parece nitidamente que na vida de alguns, o diabo conseguiu jogar um espírito de engano. Botei entre aspas. Exatamente que eu creio que existem espíritos do engano encarnados em homens e mulheres para confundir, causar dúvida,
incerteza na cabeça de muita gente. Eu creio nisso. Tem jogado um espírito, eu estou falando, né? Um agente do inferno. O diabo, por meio do mundo, como instrumento do inferno em nosso meio, tem jogado essa semente de decisão. Parece que ele está jogando um espírito de engano. E eu coloco aqui Gênesis 3:4, que foi a mesma coisa que ele fez com Eva. Então, e Adão também, o Adão e Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente tu não morrerás. Essa mesma, não pode continuar na igreja, mas também tu pode. Tu não vai acabar a tua vida com Deus. Tem muitos caindo nessa lorota, nesse engodo, nessa falácia, nesse sofisma, nessa ideia utópica, né? Que o diabo tem jogado na cabeça, na mente, no coração e tem conseguido grandes vantagens. É nítido, é notório, é perceptível o estado de alguns, como ele fez com Eva ou com Adão e com Eva. O diabo diz: essa não é toda a verdade, meu irmão. Você pode continuar na igreja e continuar e começa. E as pessoas caem nessa lorota. O inferno e o mundo continuam a mentir, a enganar, e o povo a aceitar, pelo menos parar para ouvir que as consequências de viver longe de Deus não serão tão severas e mortais, porque o diabo disse: certamente tu não morrerás. Quando Eva disse para ele: não, se eu comer eu vou morrer. Não, não é bem essa história. Deus não está falando toda a verdade. Eu acabo acreditando mais no inferno, mais na mentira, mais na falácia, mais no engodo, mais na utopia, do que na verdade que Deus revela. Vejamos o que temos sido em nossos dias. Como muitos do nosso meio têm se comportado, como muitos em nossos dias têm agido. Muitos estão fracos, outros profundamente questionadores, muitos arrogantes, outros arranjando as desculpas mais esfarrapadas, loucas, vergonhosas. Até falei, a pessoa não vem para a igreja porque diz que é isso, aquilo, não tem uma roupa. Tudo desculpas. Canais, carnais, muitos são incrédulos, infiéis, ingratos, são inconstantes na obra, estão desanimando em dedicar a sua vida à obra do Senhor. Muitos estão mentindo, muitos estão culpando o pastor, o líder, a mãe, o pai, o filho, e outros, e a Deus pelos seus erros, pelas suas falhas, pelas suas decepções, pelos seus fracassos. Tudo não passam de desculpas. Estamos acreditando mais no mundo, no inferno, do que nas promessas de Deus. É claro, estou dizendo, é claro, é evidente, é óbvio que nessa condição em que estamos vivendo hoje, muitos estão vivendo hoje, Deus tem percebido que o seu povo parece que está em dúvida em andar e viver em sua presença. Parece que muitos não sabem exatamente o que querem, o que desejam. Ou você, ou eu e você achamos, ou nós imaginamos que podemos ludibriar, dar uma de Miqué, enganar Deus. Eu coloco aqui Isaías 1:3, mais Israel não tem conhecimento, meu povo não consegue entender a Deus, que é servir e andar diante do Senhor. O povo, ao entrar na terra da bênção que Deus prometeu,
terá que cumprir um ritual. Aí já começa a entrar nos detalhes, né? Um ritual. O povo, ao entrar na terra da bênção que Deus prometeu, terá que cumprir um ritual profético. E nesse ritual definir. Interessante, irmãos, vou mostrar para os irmãos lá no mapa, que depois de 40 anos andando no deserto, o primeiro local que eles vão lá, os primeiros quilômetros, eles teriam que passar neste local e fazer o ato profético que Deus pedira, definir quem eles vão querer. E eu boto Deuteronômio aqui 29, 11, parte inicial B, vocês anunciarão a bênção no Monte Gerizim e a maldição, as 6 tribos de um lado e as 6 tribos do outro lado, cada um nos seus lados, vão definir se querem aonde vão ficar. Vocês anunciarão a bênção no Monte Gerizim e a maldição em Ebal. Deuteronômio 29, 11. Veja a dúvida, que posição eles teriam que ficar. Deus precisa ouvir de seu povo definitivamente o que eles queriam antes de entrar na cidade prometida, queriam do Senhor e como eles deveriam viver. Ebal, a posição da maldição, da infidelidade, do erro, do engodo, do engano, da mentira. Gerizim, lugar da bênção, lugar da presença, lugar de servir, lugar de sentir, lugar de experimentar, lugar de adorar, lugar de glorificar. E claro, eu vou mostrar no Data Show uma série de detalhes. Não há um monte, um lugar aonde eu posso ficar no meio. De um lado era Gerizim, vou mostrar para os irmãos, ainda existe um monte. Já falei para os irmãos Cisjordânia. E no outro é Baal. No meio tinha o vale, não tinha o terceiro monte. Só tinham 2 montes. Não tinha para onde ir. Não tinha para onde eu caminhar. Não há um monte, um lugar onde eu fico neutro. Um lugar que eu possa negociar com o mundo, com Deus, com o diabo e com Deus. Não tem. Eu tenho que ficar em um dos lados. A verdade de Deus só é uma. Preciso fazer uma escolha diante do que Deus deseja fazer pelo seu povo daqui para frente. Para eu disser, para eu pensar no futuro com Deus, eu preciso definir hoje o que eu quero. Deus tem grandes planos, projetos, mas Ele só vai abençoar o seu povo se o seu povo escolher o Monte Gerizim. Na entrada de Jerusalém, na entrada da Terra Prometida, antes de tomarem posse, Deus os coloca em 2 montes e pergunta deles, porque a escolha deles definirá o que Deus irá fazer. Gerizim, para o que escolherem o bem. O Monte Ebal, para o que escolherem errado. Qual vai ser a minha escolha hoje? Não pense que podemos enganar o Senhor e dizer que queremos viver Gerizim e na prática estaremos em Ebal. Não esqueça o que está escrito em Gálatas 6:7. O que está escrito, pastor? Deus não se deixa escarnecer. Não se deixe enganar. Deus abençoe. Eu volto já já para a ministração do segundo dia ou do primeiro dia, dia 3 à noite.